A Medalha Nacional das Artes de 2008 vai para Stan Lee por seu trabalho inovador como um dos contadores de história mais fecundos dos Estados Unidos, recriando a história em quadrinhos americana. Seus enredos complexos e super-heróis humanos celebram coragem, a honestidade e a importância de ajudar os menos afortunados, refletindo a bondade característica dos Estados Unidos. Entrega da Medalha Nacional de Artes e Humanidade. Stan Lee é colossal, assim como Walt Disney é gigante. Ele criou o Homem-Aranha, o Hulk, o Quarteto Fantástico, os X-Men e o Homem de Ferro. Esses personagens são maiores que a vida. O Stan Lee é um pioneiro no sentido mais verdadeiro. Sem ele, não haveria histórias em quadrinhos, nenhuma história da Marvel seria contada. Ele sempre se coloca nos quadrinhos. Ele se prende a todos os temas testados e aprovados, mas faz isso de um jeito que acho que ninguém mais fez. Stan foi, de fato, o primeiro escritor de histórias em quadrinhos que fez com que o ser humano por trás da máscara fosse mais importante que a própria máscara. O nome mais famoso na história dos quadrinhos americanos. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. O Stan Lee é muito quente. Ele já tem 86, mas eu pareço mais velho do que ele. O homem que mudou a cara das histórias em quadrinhos. Aquele é o Stan Lee, e é ele. Eu disse, oh, meu Deus! Ele influenciou a vida de, milhões e milhões. Ele realmente transformou ele mesmo num grande ícone. Quando eu me encontrei com ele no set, eu vi todos se juntando ao redor dele. E era como se o Mick Jagger estivesse lá. Nova York, Comic Con. Eu tô aqui há 3 dias esperando pelo Stan Lee. Eu me identifico muito com o que o Stan Lee escreve nos seus personagens. Como vai? O Peter Parker faz eu me lembrar de mim mesmo. Aprendi a ler com os quadrinhos do Homem-Aranha. Stan Lee. Amamos você, Stan! Senhor Stan Lee, será que eu posso tirar uma foto com o senhor? Claro que pode. Fique à vontade. X-Men. Stan Lee, Oh. eu sou seu maior fã de todos. Stan Lee. Criar quadrinhos nunca foi parte do meu sonho de infância. Eu nunca pensei em nada disso. Acredite ou não, eu queria ser ator. Eu ia ao cinema e pensava, nossa, quero estar na tela. Isso deve ser a coisa mais legal do mundo. Eu me lembro que meu primeiro herói foi Errol Flynn. Eu estraguei seus planos? Minha educação foi nos dias de depressão. Terça-feira Negra, a queda da Bolsa de 29. Nós vivíamos no Bronx, na University Avenue. Nós morávamos num apartamento velho que, nossa, eu odiava. Meus pais dormiam num sofá na sala que virava uma cama de casal e eu dormia numa cama num quartinho. Ainda me lembro como era importante ter bastante dinheiro para um pedaço de pão e um pouco de leite. A grande preocupação dos meus pais, que eles repetiam o tempo todo, era: o que vamos fazer se não descolarmos juntos dinheiro o bastante para o aluguel desse mês? E assim a gente seguia. Meu pai estava muito preocupado em conseguir um emprego. O pobre cara estava quase sempre desempregado. É por isso que eu trabalhava. Mesmo quando estava na escola, eu sempre tinha empregos de meio período. Aos 16 anos, eu trabalhei na segunda maior indústria de calças do mundo. Depois tive um emprego como porteiro em Nova York, no Teatro Rivoli, na Times Square. Entrei nos quadrinhos por acidente. Quando eu soube que eles tinham uma vaga na Magazine Management, queriam que eu trabalhasse no departamento de quadrinhos. Um departamento e tanto, tinha 2 pessoas, Joe e Jack. E os 2 estavam de fato dirigindo a Timely Comics quando cheguei lá para trabalhar. Jack era o artista e escrevia alguma coisa também.
Joe era o principal escritor, mas também o editor, então era mais com ele que eu lidava. Ele me mandava buscar sanduíches ou pedia para eu encher um tinteiro. Quer dizer, fiz muitas coisas jornalísticas com ele. Eu me lembro do primeiro dia que ele veio aqui, ele veio ao escritório. Ele tinha uma flautinha, se sentava num canto e tocava. Aquilo deixava Jack Kirby louco. Quando ele chegou no escritório, nunca achei que daria certo. Houve uma época em que eles precisaram de alguém para escrever as 2 páginas. Cada gibi tinha que ter 2 páginas de prosa para ser aceito nos privilégios de 2ª classe dos Correios. E nós achávamos que ninguém lia aquela coisa. Então comecei a colocar o Stan para escrever essas 2 páginas. E eu pensei, uau, meu primeiro trabalho. Então escrevi um que chamava, eu acho, Capitão América, A Vingança do Traidor. O Stan tratou o assunto com muito respeito e passou a ser um escritor profissional. Meu nome na época era Stanley Martin Lieber. Peguei meu primeiro nome, Stanley, e cortei na metade. Eu não queria usar o nome Stanley Martin Lieber, porque eu estava guardando aquilo para o grande romance americano que eu acabei nunca escrevendo. Produzido e escrito por Stan Lee. Depois de cerca de 10 edições do Capitão América menos de um ano, Joe Simon e Jack Kirby de repente saíram da empresa e nós não tínhamos um editor. O Capitão América foi deixado na mão sem o seu redator e seu artista principal. Eu olhei em volta para ver quem ia substituí-los e percebi que não tinha ninguém. Eu era o único cara lá. Então o editor Martin Goodman disse, acha que consegue segurar o trabalho de editor, diretor de arte e roteirista-chefe até que eu ache uma pessoa de verdade? Eu estava com 18 ou 19 e eu disse, claro que posso. Foi mais porque ele estava lá e escrevia. Ele era do ramo, mas o principal foi que ele também reconheceu que Stan era um garoto brilhante que trabalhava por pouco. Então, por que não colocá-lo no comando? Eu escrevi muitas histórias do Capitão América, mas depois, no final, vários outros escritores vieram porque eu não tinha tempo de escrever tudo. Capitão América. $1.500 mortos no Havaí. Estados Unidos declaram guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra e os super-heróis foram para a guerra junto. Quem mais poderia ser o pior supervilão do que os nazistas? Simon e Kirby foram os 2 primeiros a fazer de fato Hitler como o pior vilão do mundo. Caso do Esquadrão do Mistério. Se olhar para quase toda a edição dos quadrinhos da Marvel, que na época era Timely Comics, você vai ver o Príncipe Submarino, o Tocha Humana ou o Capitão América lutando contra um vilão nazista ou japonês muito horroroso, terrível, diabólico. Os quadrinhos estavam vendendo. Estávamos vivendo nossa mitologia, nós estávamos vivendo nossa cultura. E estávamos vencendo a guerra através de nossos super-heróis. E os nossos verdadeiros heróis estavam no exterior. Eu acho que fiquei mesmo tão envolvido com tudo isso que quando vi eu tinha me alistado no exército. Stanley Yen, Serviço das Forças Armadas. Assinatura. Eu senti que nossa nação estava de fato em perigo. E eu não poderia conviver comigo mesmo se eu fosse um civil enquanto os outros estavam lutando. No exército fui classificado como roteirista. Eles me mandaram para campos diferenciados onde escrevi filmes de treinamento. Ele mesmo desenhou um panfleto sobre como não contrair doença venérea e eu diria que ficou muito bom. DST? Não em mim. Havia apenas 9 homens do exército que foram classificados como roteiristas, e eu estava em ótima companhia. Eu estava com William Saroyan, Carl Laemmle Jr., Frank Capra e um cara chamado Theodore Geisel, que vocês devem conhecer como Dr. Seuss. Stan conseguia, como sempre, terminar o trabalho rápido e ele podia ficar sentado e enrolar um tempo, eu acho. Japoneses desistem. É oficial, a guerra acabou. Paz. Após a guerra terminar, todos nós pudemos voltar ao normal. Todos acharam que seria a última guerra e que agora haveria paz no mundo.
Ai. Eu vou bem. Que bom vê-la. Você teve um bom dia? E você, como está? Você está ótima, mas você sempre está bem. O que você quer? Eu só vou pôr a minha maleta ali e já Tá, volto. boa ideia. Eu não sei como a gente se casou. Essa é a diferença entre eu e você. Quantos anos faz? Você sabe quantos anos? 60. Eu vou dizer pra você, 60 anos. 60 anos este ano. No dia 5 do mês Nesse que mês? vem. E eu ainda isso não mesmo. sei se acertei. Eu posso também contar toda a verdade, nada mais que a verdade. Eu vim da Inglaterra no velho Mauretânia, na última das guerras adoráveis. Eu vim pra cá como uma noiva de guerra e me tornei uma modelo de chapéus. E Stan disse para um dos vendedores de lá, eu vou me casar com essa garota. E o rapaz disse, sem chance, ela é casada. E ele disse, não, essa é a garota com quem vou me casar. E 6 semanas depois eu estava torrando o dinheiro dele. Não consigo Vem, dançar. levanta. Eu não sei dançar, não vou fazer isso, não vou. As pessoas pensam que eu sou maravilhoso, não vou passar por isso. Não, por favor, não faça isso comigo. Vai em frente, você é muito boa. Deviam tê-la visto há 60 anos. Espere, isso é o que ela odeia. Não faz isso. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Não, isso aqui é. Bom, isso é que a gente faz. Agora pare. Olha aí. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Tudo aqui é mútuo. Eu a amo e ela ama que eu a ame. E ele se ama e eu amo ele se amando. É isso. É assim mesmo. É uma sorte que podemos nos mexer na nossa idade. Minha nossa. Após a Segunda Guerra Mundial, nós nos casamos e fomos morar em Long Island. Nós morávamos em um apartamento louco e incrível. Ele era na 96 com a Madison. Tínhamos essa pequena cobertura. E tínhamos também muitos amigos maravilhosos e loucos. Stan estava com a Timely Comics. E ele estava no Empire State Building. Eu me lembro de como era maravilhoso subir naquele elevador e ali estava o Stan com aqueles jovens fazendo esboços, rindo, conversando. Senhoras e senhores, bem-vindos à casa da Marvel Comics, o escritório dos loucos. Stan, eu sempre quis visitar o escritório dos loucos. Como é esse escritório? Bem, não tem muita gente normal. Era um escritório grande, pessoas entrando e saindo, alguns dos gigantes da indústria. E Stan tinha eles à sua disposição. Nós terminávamos uma revista completa todos os dias úteis. Quando eu descrevia o tipo de desenhos que eu queria, se alguém estava cheio de horror em alguma cena e o artista fazia assim, eu dizia, isso está bom, mas que tal... Que tal assim? Ele pulava no sofá, saía pulando e fazia a voz da tia May. Ele pulava em cima da mesa para atuar como ele queria que os heróis fizessem, e era um grande feito pular naquela mesa com tudo o que tinha em cima dela. Ele acreditava na abordagem do cinema mudo. Não faça nada ao meio termo. Se alguém for pisar na mesa, você não vai fazer assim, não. Não, você faz bang, smash. Era assim que ele faria. Então ele animava tudo o que queria fazer e dizia, faça o Dr. Doom desse jeito. Ele saltava para frente, pulava no sofá. Tem histórias no passado que eu fazia com o Stan, que as pessoas no corredor viram. O Stan fazendo uns movimentos na porta. Uma vez ele estava fazendo o velho golpe de quadrinhos, onde alguém o estrangula. Ele estava se estrangulando, se puxando. E todo mundo foi correndo para lá, achando que alguém estava atacando o Stan no escritório. Mas ele era muito alegre. Sabe, é engraçado. Algumas pessoas em algum lugar achavam que eu escrevia e desenhava. Achavam que as tiras eram só minhas. Mas elas não teriam sido nada se não fosse pelos artistas com quem eu trabalhei. Eu só colocava as palavras nas bocas dos personagens. Eu podia ter a ideia original, mas depois disso, o trabalho era uma parceria. Stan permitiu que os artistas fossem eles mesmos e acho que isso foi fundamental. Se der uma olhada nos créditos dos quadrinhos em 1950, boa sorte, quase não há créditos. Você não saberá quem é o escritor, não saberá quem é o artista.
Stan fez com que todo mundo tivesse um crédito e ele começou a criar personalidades para essas pessoas. De repente eu era o dócil John. O Sr. Gene Cullen. O alegre Joe. O querido Dick Yeyers. O patife Roy Thomas. O Jack Kirby se tornou o alegre Jack Kirby. Você fazia parte do escritório, estava sendo alguém. Eu queria que os nossos leitores sentissem que somos parte de um grupo, de um círculo, que estávamos nos divertindo muito e que o resto do mundo não sabia disso. Então eu quis formar um clube. Dei um nome bobo, a MMS. A Feliz Sociedade Marvel que Marcha. A MMS quer você. A Feliz Sociedade Marvel que marcha. Tudo bem aí na Terra de Marvel? Olhem pra frente, é o Stan Lee falando. Você nunca deve ter ouvido uma gravação assim, porque ninguém seria louco bastante para gravar com um monte de artistas meia-boca. Então qualquer coisa é possível. Lee, quem o tornou um DJ? O alegre Jack Kirby. Diga algumas palavras para os fãs, Jackson. Algumas palavras. Olha, amigo, eu cuido do humor por aqui. Você está usando essas piadas há anos. Ei, por que toda essa agitação aí, Soul? Por causa do time do Steve Ditko, ele soube que você está fazendo um registro e ele está com medo do microfone. Será que ele vai pular pela janela de novo? Será que ele é o Homem-Aranha? Quer dizer que ele não é? Chega disso. Agora vamos todos voltar ao trabalho. E quanto a vocês, marchadores da Sociedade Marvel, bem-vindos! A Feliz Sociedade Marvel que marcha. O escritório se revela. No início do escritório, Jack Kirby desenvolveu a maior parte dos heróis da Marvel comigo. Jack desenhava como um diretor do filme. Ele não admitia desenhar nada chato. Em um curto espaço de tempo, de mais ou menos 5 ou 6 anos, o Stan Lee e o Jack Kirby criaram mais personagens bem-sucedidos do que qualquer pessoa ou que 2 pessoas juntas já criaram na história dos quadrinhos. Sempre me encantei pelo fato do Jack ter a imensa capacidade de criar tantos personagens variados e ainda assim fazer cada um deles totalmente diferente um do outro. Jack pegava o seu lápis e começava a desenhar. E desenhava com tanta certeza. Ele sabia exatamente onde cada linha estava indo. Não havia nenhuma hesitação. E funcionava perfeitamente. Era incrível. Eu consigo sentir a história antes. Conheço aquelas pessoas antes. Quando eu as desenho, elas já nasceram. E eu as desenho como gostaria que vivessem nessas páginas. Eu já havia trabalhado tanto com o Jack. Nós fizemos aquelas histórias de monstro, faroestes, guerra. Fizemos de tudo. Eu dava para eles a trama. Eu dizia como eu queria que a história fosse. Eu costumava ouvi-los planejando histórias, mas não me lembro deles terem concordado em algo. Jack tinha suas próprias ideias. Ele ia para casa, fazia sua versão. Stan, quando recebia as páginas, dizia: Jack, você não lembrou de nada do que falamos. Jack fazia uma versão, Stan fazia outra coisa. E é por isso que havia um desacordo entre Jack Kirby e Stan Lee, por causa da história deles. Estávamos habituados a ter desentendimentos. Eu nunca pensei que isso o deixasse nervoso. Adoro brigar. Talvez eu me incomodasse, pois eu dizia sempre: você está errado. Muitos repórteres sempre pensaram: o Stan criou tudo. Então eles entravam no escritório dele, ele estava lá, encantador, ele era incrível, você amava o cara. Alguém queria me entrevistar para a revista Herald Tribune. E eu disse: mas olha, se vai me entrevistar, acho de verdade que deveria entrevistar Jack Kirby ao mesmo tempo, porque ele trabalha comigo. Então ele foi até o meu escritório e nos entrevistou. Jack me disse que ia ficar sábado à noite com a esposa dele e que logo de manhã iriam até a banca para comprar. As 5 primeiras colunas foram todas sobre mim e como eu era maravilhoso. Na 6ª coluna, eles começaram a falar sobre o Jack de uma forma pouco lisonjeira. Recebi um telefonema da Rose, a esposa de Jack. Eu não tinha visto o artigo e pensei que ela estava me ligando para dizer como foi legal e como estavam animados. Só que ela estava em lágrimas e disse como isso pode ter acontecido. Foi a coisa mais horrível, foi mesmo. Jack foi embora e eu realmente suspeito que pode ter sido pelo simples fato dele ter se cansado de sempre estar escrito nos créditos por Stan Lee e Jack Kirby o tempo todo e pode ter desejado sua independência. Pelo que eu sei, não há controvérsia. Quero dizer, ele foi o maior parceiro que um cara pode ter. No final, Jack entrou em contato comigo. Ele queria voltar, o que me deixou feliz. Quadrinhos são prejudiciais à juventude. Psiquiatra pede para banir quadrinhos de crime. O senhor acredita que existe algum perigo em pegar os jovens e mostrar a eles
algumas figuras e aparições fantásticas, como alguns de seus super-heróis, o Capitão América, o Hulk e assim por diante. Não é mais perigoso do que ler contos de fadas, ou poesia, ou a Bíblia. É a minha opinião, sem qualquer dúvida razoável e sem qualquer reserva, que os quadrinhos são um fator contribuinte importante em muitos casos de delinquência juvenil. O Dr. Werthen era o adversário principal dos quadrinhos e o que tinha mais voz. Na época em que ele fazia seu grande discurso contra os quadrinhos, as pessoas estavam muito preocupadas com a violência, com o sexo e com as coisas que o Dr. Werthen estava dizendo. Ele entrevistou 100 adolescentes infratores e todos disseram que em um momento ou outro leram revistas em quadrinhos. Portanto, o Dr. Werthen concluiu: quadrinhos causam delinquência juvenil. Quando eu era menino e ficava com um grupo, fazíamos diversas coisas. Assávamos batatas, saíamos em expedições, virávamos as latas de lixo aqui e ali, escrevíamos comentários desagradáveis sobre o professor na calçada. Nós nunca passamos uma tarde sentados desse jeito, lendo. Lendo histórias dedicadas ao adultério, à perversão sexual, ao horror, ao mais desprezível dos crimes. Os senadores foram impiedosos. Eles disseram: você está nisso pelo dinheiro. É claro que está pela grana e nós não. Sabe, será que vale o dinheiro se vai distorcer o aspecto da vida dos jovens? A Sedução dos Inocentes, por Frederick Werthen. Uma das minhas favoritas entre as acusações que o Dr. Werthen fez foi que os quadrinhos causam asma, porque as crianças se trancavam em casa para lê-los em vez de brincar ao ar livre. O fato dele ser um psiquiatra impressionou os pais e eles começaram a pensar: o que acontece nesses quadrinhos? O Dr. Werthen, de repente, deu aos pais uma resposta fácil. Não pense que você é um mau pai. São aqueles malditos quadrinhos que estão arruinando seus filhos. E as pessoas aproveitaram isso e entraram na onda. Os americanos estavam envergonhados com os quadrinhos. Eu e o Stan nunca dizíamos que trabalhávamos em quadrinhos. Eu dizia que era ilustrador e ele que era escritor. Nunca falávamos quadrinhos. Às vezes, algumas pessoas que não estavam muito familiarizadas vinham até mim e diziam: e o que você faz? Ah, cara, eu não queria admitir o que eu fazia, então eu dizia algo como: sou um escritor, e saía fora. Mas ele me seguia: o que é que você escreve? Eu dizia: histórias para crianças, e eu fugia de novo e ele me seguia. Que tipo de histórias? Em algum momento eu tinha que dizer quadrinhos. Nessa hora ele se virava e fugia, ia embora. Produtores de quadrinhos recebem aviso do governo. As editoras se uniram e contrataram uma psiquiatra, acho que o nome dela era Trulock, senhora Trulock, para chefiar uma organização chamada Associação Americana das Revistas em Quadrinhos. E eles seriam um grupo de autocensura. E eles garantiriam que não haveria nada que fosse proibido para crianças. Nada muito sexy, nada muito violento, etc. Você não podia vender um quadrinho se não tivesse um selo nele aprovado pelo Código dos Quadrinhos. A imposição do Código dos Quadrinhos criou uma abrandagem. Ele sufocou a criatividade. E os extremos que foram criados no Código, se olharmos para eles hoje, são de dar risada. A justiça sempre vence. Código dos Quadrinhos. Nenhum quadrinho deve explicitar ou apresentar os detalhes únicos e métodos de um crime. Cenas de violência excessivas devem ser proibidas. Ilustrações sugestivas de apelo sexual são inaceitáveis. Foi uma época incrivelmente frustrante também. Eu nunca conheci alguém que me dissesse: ei, você é o cara que escreve Millie, a modelo? Nossa, eu li aquilo e é ótimo. Nunca ouvi isso. Millie, a modelo. As vendas ficaram muito ruins e nosso editor, Martin Goodman, teve que parar um monte de histórias em quadrinhos. Levou cerca de 2 anos quando chegamos ao ponto em que nós íamos falir. E Martin falou: Stan, estou indo para Miami e gostaria que dissesse à equipe que vou ter que despedi-los. Essa era também uma das coisas que eu tinha que fazer. Aquele foi um dos piores momentos da minha vida. Porque eles não eram só artistas e escritores que trabalhavam para mim. Eram pessoas que eram meus melhores amigos. Quer dizer, eu conhecia suas esposas, conhecia seus filhos, sabia tudo deles. E eu falei: me desculpe, não temos nenhum trabalho para vocês por talvez 1 ano ou 2. Meu Deus, foi a pior coisa. Eu não tinha nenhum trabalho, não havia nenhum lugar para trabalhar. Então arrumei um emprego de guarda de segurança na General Foods. Eu tinha certeza em 54 que jamais voltaria a trabalhar com quadrinhos de novo. Nós nos mudamos para o Parque Avenue. Stan
tinha uma pequena sala e ele estava por conta. Ele não tinha secretária e nenhum desenhista, ninguém para fazer as correções. Stan era praticamente o único funcionário em quadrinhos. Fazer quadrinhos era como estar no degrau mais baixo na escada da arte, por assim dizer. Lá estava eu, um homem maduro, estava nos meus 30 e fazendo coisas de adolescente. História em quadrinhos. Os meus vizinhos eram corretores, eram banqueiros, eram empresários, eram médicos, eram advogados. Eles não me levavam a sério. Que tipo de referência havia no fato de escrever quadrinhos? Então continuei a ficar lá, pois eu tinha uma esposa e um bebê, uma criança. Eu não sabia mais para onde ir, mas enfim, eu estava pronto para desistir lá pelos idos de 1960 ou 61. Eu fazia isso já há 20 anos. Eu disse à minha mulher, olha, tenho certeza de que tem alguma coisa que eu posso fazer. Vou tentar escrever um romance ou algo assim. E ela disse, Stan, se quer desistir, por que primeiro não faz um quadrinho do jeito que gostaria? Para um público mais velho. E o escreve da maneira que sentir vontade. Saia do seu óbvio. O pior que poderá acontecer é você ser demitido, mas já quer desistir mesmo. Quando Joan disse, por que não faz um quadrinho do jeito que queria fazer, era como se uma lâmpada acendesse na minha cabeça. E eu senti, pelo menos vou sair do óbvio. E depois eu desisto ou serei demitido. Martin disse para mim, por que não faz um livro com um monte de heróis? Então eu pensei, tudo bem, vou arrumar um grupo de heróis, mas dessa vez eu queria fazê-los do meu jeito. Eu queria escrever coisas que atraíssem pessoas mais velhas também. Se eu tivesse um superpoder, de jeito nenhum que eu ia usar uma máscara e não ia querer que as pessoas soubessem quem eu era. Eu ia falar para todo mundo, olha para mim, posso fazer coisas que você não pode, sou melhor do que você. E aqui está o meu nome, se não acredita. O Quarteto Fantástico. Foi ali mesmo, naquele momento, com o número 1 do Quarteto Fantástico, que a era dos quadrinhos Marvel começou. E no que Stan Lee tornou-se o começo. 1961. Este é um ano notável. John Kennedy tornou-se presidente, Alan Shepard tornou-se o primeiro americano no espaço, o biquíni tornou-se moda e a Marvel Comics fez a sua estreia. Eu vi aqueles quadrinhos que eram diferentes de tudo que já tinha visto. As páginas eram recheadas de energia. Venham me pegar! Super-heróis de quadrinhos até 1961 eram personagens mais fracos. Eles não tinham, de fato, um senso de humor. Não tinha nenhuma consistência, não tinha tramas escondidas. Tentamos escrever histórias que nós curtiríamos e, aparentemente, as pessoas no mundo têm os mesmos gostos. Odeio dizer isso. Eu gostaria de achar que meu gosto é muito melhor, mas aparentemente todos devem ter o mesmo gosto, porque os quadrinhos vendem muito bem. De repente, os super-heróis de Stan estavam lidando com sofrimento, autotormento, angústia. Essa foi de fato a primeira vez que uma dimensão adicional da personalidade tinha sido trazida ao super-herói. Stan conseguiu trazer algo que nos fazia ter interesse pelo personagem, em oposição à fantasia. Espera aí. Estão lutando uns com os outros. Eles não gostam necessariamente um do outro. Não gostam de seus poderes. Eles acham que é como uma maldição, não algo bom que aconteceu. O que está errado? Eu estou desaparecendo? A primeira vez que um personagem, o Coisa, que é um dos mais populares, usou uma roupa de super-herói na rua, ele reagiu de uma maneira que eu sempre achei que um personagem de um livro deveria reagir. Em vez de achar normal, ele disse, eu pareço um doido nessa fantasia, as pessoas vão olhar para mim. E tivemos histórias onde eles foram expulsos de suas sedes porque tinham perdido um monte de dinheiro no mercado de ações e não podiam pagar o aluguel. Coisas que nunca aconteceram antes a super-heróis. Eu não vejo nenhuma razão para os nossos super-heróis, como o Quarteto Fantástico, viverem em cidades como Metrópolis ou Gotham City. Por que eles não podem viver em Nova York, sabe? Eu conhecia Nova York, então decidi por lá. Eu podia escrever confortavelmente sobre a cidade. E quando iam ao cinema, por que não iam para um cinema na Broadway? Por que não ir até o Radio City Music Hall?
E quando Tocha Humana, que era o adolescente Johnny Storm, queria um carro esportivo, não iria comprar um V8 Whiz-Bang. Eu dei a ele um Chevy Corvette. E então, de novo, tentei fazer as coisas o mais realista possível, mesmo essas histórias sendo histórias de fantasia. As coisas explodiram na Marvel, tanto quando ele estava fazendo isso no início dos anos 60, quanto no final de 1960. O distribuidor, que era a DC, basicamente disse à Marvel: vocês estão vendendo tão bem que estamos fazendo mais dinheiro com vocês do que com nossa editora. Nós vendemos cerca de 60 milhões de cópias de revistas por ano. Acho que isso dá 5 milhões por mês. Quando passamos para DC, eu quase caí duro. A DC era o Cadillac da indústria. Eu não podia acreditar. Em 1961, com os quadrinhos do Quarteto Fantástico, aquilo cresceu exponencialmente. Foi absolutamente um milagre. Eu diria que dos anos 60 aos 70 foi quando eu curti o negócio dos quadrinhos mais do que já tinha curtido. 61? Foi o Quarteto Fantástico. Em 62 foi o Hulk. E o Homem-Formiga? Thor. O Homem-Aranha. Em 63 teve... O Sargento Fúria. Homem de Ferro. O Homem Gigante. Doutor Estranho e... Os X-Men. Os Vingadores. Em 64... Em 65... Nick Fury. Em 66... O Surfista Prateado. Foi como se estivéssemos num rolo e nada pudesse nos parar. A radicalização dos super-heróis, loucos por quadrinhos, quadrinhos mais que um negócio divertido. O homem por trás do Homem-Aranha na Marvel Comics. O que deixa Stan feliz, paz e sossego. E o computador dele. Nos últimos 27 anos, desde então, moramos aqui. Tudo o que escrevi, eu escrevi aqui. Aqui é onde eu trabalho. É um espaço funcional que tem todas as coisas que eu preciso para trabalhar. Eu gosto porque é confortável, quer dizer, eu tenho a minha copiadora lá, minha máquina de fax aqui, o meu computador ali e uma pequena poltrona para sentar se eu quiser ler um livro. E tenho minha mesa para escrever as coisas, e é isso, é só o que eu preciso. Minha mulher odeia essa sala com um ódio que desafia a compreensão. Porque eu não a deixo decorá-la. Ela não é muito feliz com essas coisas lá em cima, as minhas pequenas caixas com suprimentos. Ela odeia todos os fios atrás desse computador. Ela detesta essa sala. Nós temos boas brigas. Nada que chegue a ser violento. Mas sou muito mandona e ele é bem mandão. E estamos sempre querendo ganhar um do outro. Uma das piores brigas que nós tivemos... Não me lembro o que eu disse ou fiz, mas você ficou com raiva. E você se lembra, eu tinha uma linda máquina de escrever Hamilton. Portátil, silenciosa. Minha mãe comprou para mim. Eu a tinha há anos. Escrevi algumas das minhas primeiras histórias nela. Então essa é a máquina onde eu escrevi o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Hulk e os X-Men. E você ficou com raiva de mim sobre algo que eu disse. Porque você agiu com estupidez. Deve ter dito algo como: Joan, como pode ficar aí, seu idiota? O sol está na direção errada, ou algo assim. Por que isso a deixou nervosa? Eu não tenho ideia. De qualquer maneira, não importa o que eu disse, ela levantou aquela máquina de escrever assim. Meu coração estava na boca e eu fiquei pensando: ah, não, ela não vai, ela não faria, ela não vai. E ela jogou no chão. E a máquina se espatifou em milhões de pedaços. Kennedy ordena bloqueio de Cuba, pois os comunistas constroem bases nucleares. Os anos 60 foram a era atômica e as pessoas começaram a construir abrigos nucleares em seus quintais. Eu me lembro que morávamos em Long Island na época e havia um ou dois vizinhos nossos que formaram equipes de construção e fizeram esses abrigos de cimento reforçado, portas pesadas que fechavam o abrigo e os abasteceram com água e com todo tipo de enlatado. E iriam ficar ali se alguma bomba atômica ou míssil fosse lançado. As pessoas estavam mesmo com medo de serem mortas, queimadas vivas, ficarem desfiguradas, e todos estavam envolvidos na ciência e na fissão nuclear. Então, quando eu criei o Hulk, eu queria dar-lhe uma base científica. É claro, general. Só que eu preciso ter certeza de que toda precaução foi tomada. Nós estamos lidando com forças poderosas. Super confidencial. Eu sempre amei o filme Frankenstein.
E eu achava mesmo que o monstro era o mocinho. Ele não queria machucar ninguém, ele só queria ficar em paz. Mas aqueles idiotas com tochas o perseguiam para cima e para baixo, pela colina e pelo campo. Ele sempre teve minha simpatia. Eu também sempre gostei do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. E eu disse, e se o meu monstro pudesse ser um cara como o Dr. Jekyll? E quando ele se tornasse um monstro, fosse como o Sr. Hyde? Então pensei que psicologicamente poderíamos nos divertir com esse tipo de história. As duas entidades dessa pessoa e os dois se odiando e querendo destruir um ao outro. Você não pode odiar isso. O Hulk é um cara que tem uma espécie de alma perdida, não tem nenhuma conexão, não se lembra de onde veio, está basicamente procurando por alguém que goste dele, para ser legal com ele, porque ele é um cara legal. Se pudessem confiar nele, eu poderia revelar meu segredo. O Stan chegou e, com sua opinião sobre super-humanos, ele prestava muito mais atenção ao humano do que ao super. Ele fez os personagens reais. Ele os fez parecerem pessoas que você conhecia, eram os seus amigos, seus vizinhos, e de repente as pessoas entraram emocionalmente nisso e se preocuparam com isso. Eu acho que o Stan fez foi transformar os super-heróis em humanos mesmo. Uma das coisas que eu aprendi com o Stan é que o importante mesmo não é o Homem-Aranha. É o cara com o traje do Homem-Aranha. O importante é o Peter Parker. Peter Parker devia ser um homem qualquer, ou um jovem qualquer, com todos os conflitos, incertezas e confusões que qualquer jovem tem. O Peter Parker é um garoto normal do Queens, que é estranho socialmente, tem problemas com garotas, tem problemas de dinheiro. Tentei colocá-lo no mundo real e dar-lhe o tipo de coisas com as quais leitores normais poderiam se identificar. Ele tinha unhas encravadas, a roupa dele rasgava enquanto estava lutando. Foi muito fácil para mim me identificar com Peter Parker, porque tudo que eu tinha que fazer era pensar em coisas que aconteceram quando eu era jovem. Por exemplo, eu poderia ter um grande encontro com uma garota que eu gostava muito, sem saber que eu ia ter um ataque de alergia naquela noite e estaria espirrando em todo lugar. Ou que haveria outra menina que eu queria muito causar uma impressão, levá-la para jantar. E então, no caminho de casa, eu perceber que não tinha dinheiro suficiente para o táxi. E você imagina a grande impressão que causaria em um encontro se tivesse que levá-la para casa num metrô lotado. Então, não foi muito difícil para mim inventar coisas para o Peter Parker. Eu só tinha que pensar nas coisas que aconteceram comigo. O Homem-Aranha é o Stan. Eu enxergo isso perfeitamente. Todas as coisas que Stan sente moralmente. A frase do tio Ben. Tudo isso é a atitude do Stan. É parte da sua humanidade. Sempre senti pena dos super-heróis. Por que alguém passaria a vida inteira lutando contra bandidos? Por que não basta casar, ter filhos e levar uma vida normal? Então eu queria dar ao Homem-Aranha um motivo real. Uma razão verdadeira para o leitor entender que ele sempre carregava esse sentimento de culpa. E essa foi a razão. Com grande poder veio uma grande responsabilidade. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. É um grande conto de moralidade. Peter Parker não aparece como um bom rapaz. Ele era egoísta. Ele pensou, sabe, eu tenho esses poderes, quer saber? Eu vou ganhar uma grana, vou lucrar em cima disso. E cometeu um erro. De uma forma muito kármica, ele deixa passar alguém que devia ter prendido. E essa pessoa acaba matando seu tio Ben. Isso foi uma verdadeira lição. Más notícias, filho. Seu tio foi assassinado com um tiro. Meu pai sempre me dizia, Stan, o mais importante é fazer a coisa certa. E eu costumava escrever, se tratar as pessoas do modo como quer ser tratado, não poderá haver nada de ruim no mundo. É daí que veio, da natureza da pessoa que escreveu o Homem-Aranha e tudo isso. Então, como eu tive a ideia do Homem-Aranha? Eu já disse isso tantas vezes em tantos lugares que, pelo que eu sei, pode até ser verdade. Eu estava tentando pensar em um novo personagem. E, obviamente, uma das decisões mais importantes a tomar seria qual é o superpoder que o personagem tem. Nós já tínhamos o homem mais forte do mundo, alguém que podia voar e assim por diante. O que foi que restou? E então vi uma mosca na parede e eu pensei, uau, não seria legal se eu tivesse
Um personagem que pudesse grudar na parede como um inseto. Então, eu disse, é o que vou fazer. Mas eu precisava de um nome. Os nomes são muito importantes. Então pensei na coisa mais lógica, Homem-Inseto. Mas não parecia glamouroso ou dramático. Eu pensei, Homem-Mosca? Não, isso não serve. Homem-Mosquito? Eu segui uma lista e cheguei na aranha. Homem-Aranha. Eu não sei porquê, mas pareceu dramático, assustador. Eu gostaria de ler algo chamado Homem-Aranha. O incrível Homem-Aranha. Quem não gostaria de balançar numa teia e grudar na parede? Tá brincando? Eu tenho 46. Se eu pudesse fazer isso amanhã, eu sairia do topo do prédio todos os dias dizendo: eu sou o Homem-Aranha. Tentei me chamar de co-criador desses personagens. No Homem-Aranha, eu tive a ideia. Então, primeiro dei o roteiro para o Jack Kirby desenhar. E Jack desenhou as primeiras 2 páginas. Eu olhei por cima do ombro dele e disse, espera aí, Jack, você ainda está fazendo muito glamouroso. Então eu disse, esqueça, Jack, vou dar para outra pessoa. Então eu pensei em dá-lo ao Steve Ditko. E Steve contribuiu muito com a tira. E não acho que a tira teria sido bem sucedida sem ele. Eu não sei qual é o conceito universal que se tem de criador. Steve definitivamente achou que era o co-criador do Homem-Aranha. E depois que ele me falou, percebi que significava muito para ele e estava tudo bem para mim. Então eu disse, tá bem, vou dizer a todos que você é o co-criador. Isso não o satisfez, então lhe mandei uma carta e declarei por escrito. Para quem possa interessar, isso é para declarar que considero Steve Ditko como o co-criador do Homem-Aranha junto comigo, ou algo assim. Eu mandei para ele e disse, pode mostrar isso para quem quiser. Steve, na verdade, ainda vive em Manhattan, Nova York, e quando fui para lá há alguns anos, nos encontramos e discutimos sobre fazer uma tira de novo algum dia. Talvez a gente ainda crie algo e surpreenda o público. Eu adoraria isso. Quando é o dia dos namorados? 14 de fevereiro. Daqui a 12 dias. Por que ninguém nunca diz o que a sua esposa deu pra você no dia dos namorados? Por que ninguém nunca diz Bom, ela isso? deve estar fazendo compras, tentando entender isso. Isso é um grande problema. Ele é o homem mais romântico do mundo. Feliz aniversário para Bella Joan. Eu queria dar-lhe o mundo, mas não estava à venda. Não sei escolher perfume porque sou um homem. Não posso tentar comprar joias. Minhas escolhas seriam um desperdício. Eu sou um burro sobre roupas e você tem muitas. Então, tudo que posso fazer e tudo que posso dar é meu amor. Feliz aniversário, Bella Johnny. Desculpe, não posso continuar. Eu adoro você, a minha esposa. Minha esposa é de verdade a melhor pessoa do mundo. Ela tem muito mais talento do que eu. Ela canta, dança, foi atriz, modelo. Sabe, é uma história engraçada. Quando eu casei com ela, ela estava atuando, cantando e tinha uma grande carreira pela frente. Mas naqueles dias os caras eram muito machos. E eu disse para ela quando nos casamos, se é minha esposa, não vai trabalhar. E ela disse, tudo bem. E foi a coisa mais estúpida que eu já fiz. Ela poderia ter me sustentado todos esses anos. O Stan tem uma história que ele conta. Se quiser ser bem-sucedido e próspero, faça dívidas. E o jeito de fazer isso é se casando com uma mulher que gasta muito. E ele disse que a Joan Lee é responsável por metade da produção dele, porque se ela não entrasse em tanta dívida, ele não teria tanta motivação para produzir a sua obra. Então as dívidas do Stan Lee o tornaram o homem mais rico do mundo. E a Joan é responsável por isso. Minha filha não é sensata e prudente, e eu também não. Nós gastamos o dinheiro dele alegremente. Como é ter um pai que é o rei dos quadrinhos? Bom, ele é... Como eu posso dizer?
Ele é imbatível. A sua imaginação, sua criatividade, o seu brilho. Não tornou fácil para os outros homens que eu conheci em muitos aspectos. Agora eu posso parar de que Mas eu... E quanto isso custou? É uma fortuna. Viu essa nova roupa que ela está usando? Não, eu sou a maior fã dele. Eu sou a maior fã. Com certeza, eu sou a maior fã. Agora eu vou lá fora dizer para minha filha que a atriz se portou muito bem. Isso foi bem colocado. De todos os personagens... Sempre foi. De todos os personagens que seu pai criou, qual o seu favorito? Eu. Isso foi melhor ainda. Essa é ótima. Que danada. Eu sou um escritor. Minha esposa cuidou da maior parte da formação cultural dela. E ela cresceu maravilhosamente. Ela é uma mulher linda, talentosa. É uma designer de joias, uma artista. Foi uma atriz. Temos muito orgulho dela. Nós tivemos outra filha que não sobreviveu. Nós a chamamos de Jen, porque a Joan achava mais próximo de Stan. Joan preparou todo o quarto. Ele estava lindamente decorado. Então ela viveu cerca de 7 dias e morreu. Mas nós nunca, na verdade, falamos nisso. Interessante, nós nunca falamos muito sobre a Jen. Eu a vi uma vez, eu insisti para vê-la e ela era pequena, menor do que Joan. Sei. Uma bebezinha bonita. E eu nunca vou esquecer, porque eles estavam tão empolgados e diziam: ela tomou um pouco de água hoje, ela comeu um pouco disso hoje. Fiquei lá uns 8 dias que ela ficou na incubadora. E a enfermeira que estava lá veio e disse: a neném morreu. Eu tirei as minhas trompas. Eles fizeram isso e o meu médico não só as amarrou, pois as trompas podem ser ligadas, mas ele as cortou para que não pudessem ser desfeitas. Tentei adotar e não consegui. Eu não pude adotar um bebê judeu, pois não sou judia. Eu não podia adotar de uma família católica porque sou episcopal. Naquele determinado momento não podia. Não dava para adotar em nenhum casamento misto na época. Tudo o que tinham que fazer era vir e olhar como vivíamos, olhar a minha filha, ver a minha esposa com a nossa filha, olhar para mim. Mas eles só a investigavam, falavam com ela e ela voltava para casa aos prantos. Não se lembra de como estava irritada quando chegou em casa e disse: não vou mais passar por isso, passar pelas entrevistas que você tinha aqui. Sim, você esqueceu? É isso mesmo. Cara, e como você me deixou nervoso. Como eu educaria a criança. Parece haver uma qualidade na natureza humana que, se todos tiverem a mesma religião e todos viverem no mesmo país, provavelmente as pessoas de cabelos negros vão odiar as loiras e talvez os ruivos sejam evitados. Eu não sei. Parece que algumas pessoas precisam se sentir superiores às outras e não se gostarem. O trabalho dele foi um símbolo da época em que ele estava, porque ele pegou muitas coisas que aconteceram e as fundiu nos seus personagens. Uma coisa que eu percebi é que não havia muitos super-heróis negros. Então eu criei o Pantera Negra. Stan estava lá desde o início, com o Falcão, com o Capitão América, com o parceiro do Capitão América. Era uma coisa totalmente nova. São coisas incríveis, temas surpreendentes para lidar em histórias em quadrinhos. Nos X-Men, eu acho que a minha intenção foi mostrar que o mundo nunca tolera totalmente pessoas que são diferentes. Então, aqui ninguém poderia ter sido mais diferente do que esses 5 ou 6 mutantes que eu criei. E, na verdade, nós mostramos que as pessoas os temiam e depois, pouco a pouco, começaram a odiá-los porque eles eram diferentes. Eu acho que a maneira com que o X-Men prega a tolerância, que a comenta, é muito descarada. Sabe, é tudo sobre os marginais e eles falam sobre isso e se unem e prevalecem. Embora sejam perseguidos, também são tolerantes com os seus perseguidores. Sejam humanos ou mutantes maus. E dessa forma eles pregam a tolerância mesmo como vítimas. Muita gente, sabe, se sente e cresce se sentindo diferente.
É disso que se trata o universo dos X-Men. A diferença. Conforme eu crescia e me sentia como um marginal, embora eu acho que todo adolescente se sinta assim, talvez uma fantasia pessoal seja, e se minhas fraquezas ou coisas que me fazem diferente me fizessem forte? E esse é o tipo de mensagem central dos X-Men. O que torna os X-Men heróicos não são tanto seus superpoderes, mas a sua causa. E o seu foco que é vamos nos abraçar e aprender com a individualidade a viver um com o outro. Mas foi um tema sutil que estava por baixo, pois o tema principal era a emoção, a aventura e a cor. Se as pessoas entendessem o tema, bom, sei que ainda seria uma boa tira. É algo que ninguém pode tirar dele. As coisas que os personagens podem fazer, obviamente, atraem especialmente os jovens. Mas depois existem esses outros temas, assuntos mais complexos, que dão substância ao trabalho. E conforme os anos 60 começaram a se tornar os anos 60, onde os temas de alienação, aceitação e sentimentos contra o complexo industrial militar se tornaram mais e mais importantes para uma cultura juvenil crescente, ele realmente virou tudo de cabeça para baixo de novo. Naquele tempo, todo mundo estava cansado do complexo militar industrial. Só por diversão eu pensei em fazer o Homem de Ferro, um símbolo do complexo militar industrial, e fiz os leitores gostarem dele. O Homem de Ferro lida com muitos temas diferentes no decorrer da sua longa carreira. Tudo desde a bênção misturada de uma nova tecnologia maravilhosa, mas perigosa, e ele lidou também com o alcoolismo. Stan continuou abordando os problemas do cotidiano, temas polêmicos, questões pessoais e a angústia que os adolescentes têm. Então decidi ter uma coluna todo mês, onde eu conversaria com os leitores. Chamei de Palanque do Stan. E eu falava sobre qualquer coisa que me ocorresse, sobre política ou sobre escola. Ele estava incluindo os leitores em tudo o que fazíamos. Ao longo dos últimos anos, a Marvel Comics se tornou o material de leitura mais popular em praticamente todos os campos das faculdades dos Estados Unidos hoje. Senhoras e senhores, no próximo segmento da transmissão, vamos falar sobre histórias em quadrinhos, eu acho. Há anos percebemos quanta influência os quadrinhos da Marvel realmente têm sobre as pessoas. Nossos leitores vão desde os 6 anos de idade até, como mencionei, a faculdade e além dela. Eu diria que esse é o meu principal objetivo. Elevar os quadrinhos ao ponto deles serem um meio de comunicação respeitado e que não sejam pensados somente como algo para crianças. Se quer voar pelas estrelas, então pilote você a nave. Você sabe que não pesquisamos o suficiente os raios cósmicos. Eles podem matar no espaço. Então é por isso que ninguém pode ficar contra ele. A revista de humor da Universidade de Califórnia, The Pelican, recentemente chamou os quadrinhos da Marvel de a maior revolução na literatura no campus desde o Nu Desdobrável. Uma vez por ano recebíamos uma carta e alguém escrevia: "Ei, comprei um de seus quadrinhos e faltava um grampo, quero meu dinheiro de volta." Eu corria pelo escritório com essa carta na mão. "Recebemos uma carta de um fã." Faço muitas palestras nas universidades por todo o país. Na verdade, amanhã estou indo para Las Vegas, na Universidade de Las Vegas. Ironicamente, algumas das crianças que tiveram suas histórias em quadrinhos tiradas delas quando tinham 5 anos, ao entrarem na faculdade, quando tinham uns 20 anos, me convidaram para fazer uma palestra em sua faculdade. Eu tenho uma pergunta para você. E eu uma resposta para você. Como você cria seus personagens? De onde vêm as ideias? Eu queria saber quanto tempo você trabalhou nisso. Bom, acho que nós trabalhamos, pode-se dizer, 3 meses nisso. Você teve alguma edição rejeitada pelo Código dos Quadrinhos? Ah, sim, algumas vezes. Geralmente por razões sem sentido. Stan Lee, Marvel. Universidade de Yale. Senhor Homem-Aranha na Universidade Columbus. Stan Lee, domingo 24 de novembro. Stan Lee. Olá, amantes da cultura. Eu ia falar por talvez uns 20 minutos ou o tempo que era, mas então, a coisa que eu mais gostava era a hora das perguntas e respostas, que eu fazia não para aumentar o conhecimento deles, mas para aumentar o meu. Sempre que eu saía de uma dessas palestras, eu sabia mais o que interessava aos nossos fãs do que antes de ter começado a palestra. E eu tentava levar esse conhecimento para o escritório comigo e usá-lo.
Pouco a pouco eu descobri que os universitários faziam mais perguntas sobre o surfista prateado do que qualquer um dos nossos outros personagens. E eles diziam: Stan, você estava interessado em fazer um personagem que encarna a filosofia judaico-cristã e blá 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 blá, coisas que eu nem tinha pensado. Ele pegou esse personagem e alterou para uma espécie de rapaz hippie que voa em uma prancha de surf, que fica constantemente pensando sobre a desumanidade do homem com o homem e falando de como o amor conquista tudo e tal. E esse tipo de coisa tocou muitos jovens e acho que eles acolheram os personagens como o surfista prateado. Crescimento hippie ligado ao novo humanismo. Chega, você não pode machucar os humanos. Hippies podem melhorar o jeito americano de viver. A Marvel Comics começou a assumir uma personalidade e eles começaram a ver que havia um cara por trás dessa coisa toda. Ele comercializou os quadrinhos e os super-heróis primeiro para o seu público principal, depois ao público universitário, convencendo-os de que eles eram tão maduros e sofisticados como pensavam que eram, e depois garantiu que o mundo em geral soubesse disso. Nossos personagens se tornaram populares em todo o mundo. E eu tinha ido para a Inglaterra, França, Polônia, Bélgica, Espanha, Itália, Japão, China. E comecei a passar menos tempo no escritório. Eu não via muito os escritores. Ele teve que colocar o Thor, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico para outras pessoas escreverem. E esses quadrinhos nunca tinham sido, pelo menos o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico, nunca tinham sido escritos por outra pessoa. Estou me dedicando somente a tentar levar a empresa para outros campos. O cinema e a televisão. Eu tinha ido para a Califórnia a negócios e ia ficar por um dia, passar a noite. E eu pensei, essas pessoas não percebem que estão vivendo no paraíso, o clima, a vastidão. E eu pensei, como posso mudar para Los Angeles quando tudo na Marvel está em Nova York? Então eu disse ao pessoal da diretoria, sabe, por que não montamos o nosso próprio estúdio em Los Angeles? E eu mesmo faço o supremo sacrifício. Eu mesmo vou enxotar a minha família e nos mudaremos para lá, para garantir que tudo dê certo. É o mínimo que posso fazer para a empresa. Bom, eu acho que todos choraram na sala. Você faria isso por nós, Stan? Então, eles me mandaram para cá para ajudar a estabelecer a Marvel Produções, um estúdio de animação. Eu mudei com minha esposa e filha. Nós vendemos tudo em Nova York e estamos aqui desde então. Hollywood. Acordo entre Marvel e NBC. Editor da Marvel ainda faz grandes planos. O Vingador de capa mira as telas. Editor da Marvel se concentra em TV e cinema. Bem-vindo a Marvel Produções, perto de Hollywood, Califórnia. Aqui é onde estamos transformando muitos de seus heróis favoritos dos quadrinhos em programas de TV. Amigos do Aranha, vamos em frente! Muito bom, podemos manter isso. No estúdio de animação da Marvel Produções, eu era a cabeça criativa do estúdio. Eu me intrometia em todas as coisas que estavam fazendo, nos roteiros, na arte e na direção. A empresa está atualmente produzindo 250 desenhos animados de meia hora, bem como 3 desenhos de longa-metragem. Eu cresci com o Stan, sabe? Com os desenhos dele, com a voz dele no Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Olá, fãs do Aranha. Aqui é Stan Lee convidando vocês para o baile anual da boa e velha ESU. Mas ouçam o meu conselho, não se acomodem muito, porque estaremos em perigo antes que percebam. Eu conheci do desenho. Eu via o desenho na televisão e aquilo me enfeitiçou. Milhares de pessoas nunca tinham ouvido falar do Homem-Aranha. Centenas de milhares nunca tinham ouvido falar dele até verem o desenho. Então eles estavam certos. Foi inteligente, uma boa jogada. Seu vizinho amigável, o Homem-Aranha. Minha primeira parada será o estúdio mais próximo de TV. O experimento é suficiente como está. Não estou satisfeito. Eu não tenho que satisfazê-lo.
Nós fizemos uma série de TV do Homem-Aranha. Não havia coração para a série. Um vilão fazia alguma coisa e o Homem-Aranha virava o Homem-Aranha, perseguia o vilão e o pegava. Subia num prédio e era só isso. E depois dos primeiros episódios percebi que não estava indo a lugar nenhum. Eu convoquei uma reunião e a fizemos no canal. E eu pensei que essas pessoas eram sinceras e que queriam de fato ouvir as minhas opiniões do que eu achava que estava errado e como a série poderia ser melhorada. E eu disse tudo o que pude. Nenhuma mudança foi feita. A série continuou e foi cancelada depois de mais alguns episódios. Felizmente não estragou o personagem. O Stan colocou essas emoções e esses defeitos em cada um dos seus personagens que faziam você querer virar a página e continuar lendo. E as pessoas estavam fazendo isso há décadas nos quadrinhos. Mas isso não foi traduzido para o filme necessariamente. Houve alguns filmes dos anos 80 e início dos 90 que não foram muito bons. Até então, acredito que houve somente uma tradução superficial na maioria dos filmes de quadrinhos. É difícil explicar a frustração, sabe? Nós tínhamos esses grandes personagens, sabíamos como deviam ser retratados, havia pessoas que queriam fazê-los, mas nada de fato bem-sucedido. E os fãs não tinham nenhuma esperança que a Marvel ia fazer algum filme bom. Vamos detonar! Valeu! É isso aí! Abaixa, todo mundo pro chão! Ah! Aí, o que tá acontecendo? Assustei você? Isso foi interessante. Eu nunca fiz isso antes. Depois de anos de processos e disputas de propriedade, a Marvel Comics e a Sony resolveram suas diferenças, finalmente permitindo que o Homem-Aranha fosse comercializado como um grande fracasso cinematográfico. Agora, o único desafio do filme é encontrar um ator digno de usar um traje super apertado e que, por acaso, também tenha nascido sem os órgãos genitais. Finalmente, um dia, um sujeito chamado Avi Arad veio ao nosso estúdio. E Avi compreendeu os nossos personagens. Eu me lembro do meu primeiro encontro com Stan no Bel Air Hotel. E ele me disse, todos disseram que vão deixar os filmes fora disso. E ele tinha perdido a fé de que essa coisa poderia ir ao próximo nível. Houve falsos começos. Fazer um filme é complicado, bem caro. O que funcionou para nós é que há uma nova geração inteira de cineastas que realmente se ligaram em entrar nos negócios dos quadrinhos. Soube que vai virar ator, hein? Não. Eu soube que você estava aqui e eu disse, eu não ligo, eu tenho que falar um oi para ele, eu amo ele. Eu te amo, você é como um santo, você é como um pai para mim. Sam Raimi e esse cara fizeram o Homem-Aranha. Não poderia ter sido o que foi sem esse cara aqui. Obrigado. Tobey Maguire. Eu não tinha nenhuma dúvida de que esses quadrinhos se tornariam o entretenimento mais poderoso e empolgante que o mundo tem a oferecer nos dias de hoje. Quando a tecnologia chegou a tal nível que poderia ser possível retratar esse universo de uma forma que ia funcionar com o público. Um dos filmes que todo mundo está ansioso para ver este verão é o X-Men. Vai ser nesse esquema? X-Men é basicamente uma história em quadrinhos na tela? É o primeiro personagem da Marvel que terá um filme de grande orçamento, um grande filme. Uma reunião foi marcada com o pessoal da Marvel e o Stan Lee apareceu na reunião. Ele estava tão entusiasmado. Então eu pensei, bom, eu vou descobrir como honrar aquilo que ele criou com tanto entusiasmo. Tudo o que diziam sobre o primeiro X-Men foi negativo. E você lia nos discursos, é um filme da Marvel, dá pra saber que vai falhar. Até que saiu o filme e a opinião das pessoas também não mudou e lançou a era dos filmes da Marvel que estamos agora. Em boas mãos com os mutantes. Depois de 30 anos de batalha, os X-Men dominam a América. Heróis dos quadrinhos com super músculos. Como trazer os quadrinhos de heróis à vida.
O truque para esses filmes é a gente conseguir pegar a essência dos quadrinhos. É irônico que se levou tanto tempo para perceber que é na jornada emocional desses personagens que se deve começar a ser fiel a eles. Se você dissesse quando a gente era criança que as coisas de nerd seriam, tipo, os maiores sucessos comerciais, eu nunca ia acreditar nisso. Quando eles perceberam, meu Deus, isso é drama, isso é comédia, isso é aquilo, tudo se tornou um fenômeno tão grande que todo mundo se envolveu. A decisão de Stan Lee de ir a Hollywood valeu a pena. O Homem-Aranha, o herói de ação. Jogando sua teia por 3.600 telas de cinema. O dono da bilheteria. Foi o filme mais rentável desse ano. É maior do que a própria vida quando você vai para um cinema e pode ver todos os efeitos especiais e tudo aquilo. É difícil descrever a sensação de ver personagens que eu pus a mão na criação ali na tela grande e principalmente lá em cima e parecendo tão bons. O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado estreia essa semana. O primeiro filme do Quarteto Fantástico arrecadou mais de 300 milhões de dólares. Quarteto Fantástico 2. Todas as coisas que o Stan criou para esses personagens estão nos filmes. Estamos aqui, estamos aqui. Obrigada. Um depoimento. Eu criei eles. Uma foto aqui, por favor. Eu estou tão... Pelo amor de Deus, como vai, John? Deus o abençoe. Quem tem uma Deus o câmera? Quem tem uma abençoe. câmera? Minha avó tinha uma loja de doces e eu esperava os quadrinhos que vinham toda semana. Eu os abria, sabe? Eu não os colocava que nas legal prateleiras. que você Eu queria ler gostava. todos. Eu era o Tomara primeiro que cara a tenham sido os da lê-los e Marvel. eram os seus. Você fica vendo todos os seus personagens ganhando vida desse jeito e você é como uma criança por dentro, pulando de alegria. Olha, já tá pulando. Não, eu sou um cara velho querendo saber se vai ser bem sucedido e quantas mais dessas coisas poderei fazer e falar sei. com caras como você, pois essa é a diversão, sabe? É, bom, na esse verdade... é o pagamento. Desculpa, sou muito grande pra você. Você é um maldito, isso sim. Stan. Coma seu coração, Ed Norton. Sabe, é engraçado, é uma situação engraçada. Você faz todo o trabalho e eu ganho tanto crédito por isso, mas eu não teria nenhuma outra maneira. Aqui, sabe disso. Eu sei que escrevo pra você o tempo todo para te dizer isso. Eu não estou sendo presunçoso, estou? Não. Obrigada. De jeito nenhum. Eu soube que você tem um papel maior do que o meu. Tudo que eu digo é uau. Nossa. Eu sempre quis ser ator e conseguir uma pequena participação num filme. Qualquer filme, mas especialmente num filme bom. É realmente uma emoção. Bom retorno a Baxter, Dr. Richards. Sai daí! A segurança precisa ser bem reforçada. Por favor, o convite, senhor. Eu deveria estar nessa lista. Tá com tudo em ref. Sabe, acho que uma pessoa só pode fazer a diferença. Já disse muito. Há 1 milhão de anos, quando eu estava escrevendo esses quadrinhos, eu nunca suspeitei que um dia eu estaria andando por um tapete verde, sendo entrevistado e com gente dizendo como se sente. Ninguém se importava como eu me sentia naquela época. A Marvel está se preparando para fazer muito mais. O Capitão América, o Thor, o Shield, teremos o Homem-Formiga. Acredita, até o Homem-Formiga. Você criou tantos personagens como Jack Kirby. O que ele pensaria de tudo isso? Ele ficaria emocionado, ele ficaria encantado. Eu sinto muito que ele não esteja aqui para ver tudo. Jack foi uma das pessoas mais talentosas e legais que eu já conheci. Quando Jack Kirby morreu, foi quase inacreditável, porque sempre houve um Jack Kirby e ele sempre foi o rei dos quadrinhos, até onde todo mundo sabia. E eu não podia imaginar não tê-lo por perto, não tê-lo desenhando. Ele era certamente um dos melhores artistas do ramo, se não o melhor. O Sr. Kirby, que criou ou ajudou a criar quadrinhos clássicos como personagens de livros, o Hulk, Capitão América, Thor e muitos outros. Não havia nada que o Jack não tenha feito, não tenha conseguido. E ele nunca fez menos do que o seu melhor. Ele era também um dos mais amáveis, mais cooperativos, mais úteis, mais decentes seres humanos. Foi uma grande perda quando Jack se foi. Foi difícil porque ele significava tanto para mim. E eu sabia o que tinha perdido. Os
Os negócios da mídia. Marvel entra com uma ação em colapso financeiro. E a Marvel foi à falência. É difícil de acreditar porque ela está tão bem agora, porém coisas aconteceram. A Marvel ficou financeiramente falida. Mas os personagens, as propriedades intelectuais não tinham falido. A certa altura da falência, um dos chefes atuais da empresa disse a um grupo de banqueiros: o Homem-Aranha por si só vale $1 bilhão. E o meu contrato estava inválido, como todos os outros, e eu não queria parar de trabalhar. Então formamos uma empresa juntos e quiseram chamá-la de Stan Lee Media, que eu achei muito lisonjeiro. A Stan Lee Media foi formada durante a bolha da internet, que foi uma loucura, em torno de 1999. Comecei nos quadrinhos quando eles ainda estavam nascendo. Agora tenho a chance de entrar na internet quando ela ainda está no começo. E é um campo muito maior e mais poderoso que os quadrinhos foram. Esses são os primeiros dias do que estamos fazendo e do que todos fazem na internet. E faremos coisas mais e mais interativas. E isso é algo que não dá para ser feito na televisão. E estamos só começando. Acho que tomaremos conta do mundo, não acham? Stan é um cara de ideias, ele é um gênio criativo. Palanque online do Stan Lee. Éramos uma empresa em pleno funcionamento. Tínhamos opções de ações. A empresa foi a público. Quando percebi, tínhamos uma equipe com 200 pessoas. E estávamos fazendo grandes coisas. Nunca me diverti tanto. A Stan Lee Media passou uma fase ruim no ano de 2000, quando diversos executivos da empresa foram indiciados por fraudes no mercado de ações. Pegos pela malha fina, 4 sendo acusados no caso de fraude da Stan Lee Media. Federais investigam as finanças da Stan Lee Media. Advogado extraditado do Brasil volta aos Estados Unidos por acusações de fraudes. Peter Paul, réu. Em 98, eu e Stan Lee cofundamos a Stan Lee Media, como uma empresa de entretenimento e de marketing global baseada na internet. Após isso, eu e os outros enganamos o público investidor com relação ao meu controle de ações e a demanda do valor de mercado das ações comuns da Stan Lee Media. Stan é o criador consumado. Ele não tem nada a ver com o negócio financeiro. É possível que tenham se aproveitado. Foi uma terrível bomba para mim, especialmente porque as pessoas tinham investido na empresa e ela tinha o meu nome. Foi de cortar o coração. As pessoas começaram a ir embora, então foi muito difícil. Todos estavam tristes, então a gente não queria ir, a gente queria continuar trabalhando. Oi, Anthony, aqui é o Stan. Eu só queria dizer pra você como me sinto mal pelo modo que as coisas ocorreram. Eu não esperava que fosse acontecer tão cedo ou do jeito que foi. Ah, cara, me sinto terrível sobre isso. E eu só queria dizer que foi um prazer trabalhar com você. Você foi ótimo. A Stan Lee Media não teve sorte, mas esse foi só um pontinho na tela do radar. Mesmo aos 84 anos, ele ainda está chegando com as ideias de super-heróis na sua nova empresa. POW Entretenimento, o fornecedor das maravilhas. POW Entertainment. Pela primeira vez eu teria condições de fazer qualquer coisa que eu quisesse. Podia ser filmes, programas de televisão, DVDs. Nós podemos fazer e estamos fazendo. Os novos personagens que Stan criou para a POW ainda têm muito da ênfase original, nos problemas e sinceridades e que ele tinha quando criou algumas das suas obras anteriores. Mas o mundo de hoje pode ser um pouco mais ousado, a cultura é um pouco diferente e a diferença entre heróis e vilões não é tão clara. Nós temos 3 filmes em desenvolvimento na Disney. Mickey vai desenhar 3 do Lee. Lee prepara o plano do Mickey. Ainda me preocupo bastante em escrever as coisas e garantir que alguém se importe com isso. Stan, você está fazendo isso há tanto tempo e tem sido tão bem sucedido. Algumas pessoas se perguntam por que não se aposenta e tira umas férias? Por que continua fazendo isso? A palavra aposentar é palavrão. Sabe, a maioria das pessoas quando se aposenta diz: enfim, vou ter chance de fazer o que eu sempre quis. Mas eu estou fazendo o que eu sempre quis. Estou trabalhando com artistas, escritores, diretores. Eu estou trabalhando em coisas criativas. Estou me divertindo, quero dizer. Não me castigue me fazendo aposentar. O Incrível Homem-Aranha. Agora que os quadrinhos são tão bem sucedidos e os filmes são tão grandes, imaginam que isso foi um sucesso do dia para a noite. Eu digo para você que é o mais longo dia para a noite que alguém poderia ter. Apesar de todos os seus sucessos e reconhecimento, Stan é, na verdade, um cara normal. Ele, de fato, é o cara que você reconhece por trás da máscara de todos os seus personagens. Eu fiz tudo o que queria fazer. Eu queria escrever e eu escrevi.
Eu queria fazer mais filmes, mais televisão, mais DVD, mais internet. Eu queria fazer mais palestras. Eu queria fazer mais de tudo o que eu estou fazendo. O único problema é o tempo. Eu só queria que houvesse mais tempo. Cavaleiro Negro, X-Men. Histórias de suspense, Vingadores, Homem-Aranha. Quarteto Fantástico, Hulk. Surfista Prateado. Todas essas coisas maravilhosas que eu tenho, eu poderia nunca tê-las. Você acabou de perceber isso? Eu que sei, vem porque de você mim não é e- extravagante. A única coisa que extravasa Eu não posso é que... me dar ao luxo de ser extravagante não, olhe com pra você. câmera. A única extravagância... Espera, desculpa, querida. Eu não estava olhando para a câmera. Eu estava olhando para cá. eu não vi. Nunca dirija o mestre. Agora inicie de novo, Agora se quiser. vamos deixar isso bem claro, tá bom? Você De ainda não modo percebeu? algum, pense que você é o mestre. Joan. Espera. Quem manda aqui sou eu. É a minha palavra. Agora vem que eu quero te mostrar outra coisa que eu comprei, tá? Passei 60 anos mimando essa mulher. Tente me impressionar. Eu tento, mas não consigo.